Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos com mais um episódio do nosso ConectaCast, que a gente sempre fala, é o podcast do empreendedor real. Mais uma vez, a gente vê sucesso, e muitas vezes a gente não consegue parar e ver a história que tem por trás desse sucesso. Com certeza é uma história bonita, é uma história de muito trabalho, de muito esforço. E hoje não vai ser diferente. A gente está aqui para bater o papo com o Leandro. É um daquelas pessoas que a gente fala assim, meu, como que o cara consegue ser tão calmo? Fala mais, vai falando. E a gente vai só aprendendo com ele. Mas, Lê, obrigado pela participação. Prazer é meu. Você separar esse tempo pra gente, pra quem tá nos acompanhando, em dividir a sua história, dividir os seus conhecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Show. Gente, Leandro, vamos conhecer mais ainda. Eu acho que a história do Leandro é igual a de muitos empresários, ainda mais nos últimos 10 anos. Leandro, o que ele foi? De um CLT, ele passou a ser um sócio da empresa. Então, a gente vai começar por esse começo. Como que foi essa mudança de chave, Lê? Você era um CLT, você trabalhava já em uma área, aí você entrou numa empresa para ser CLT, e aí de lá foi convidado a ser sócio. Como que foi? Então, é bem interessante, como você disse, começar lá pelo começo, né? Na verdade, assim, viradas de chave eu tive muitas na vida, né? Então, eu acho que eu acho que isso é uma grande oportunidade. A gente ouve muito as pessoas dizerem que realmente no momento da dificuldade é o que modela a gente, é o momento que realmente traz as oportunidades. Mas isso é fato, a gente sabe que é. Então, eu vim de um outro mercado, né? Eu sou engenheiro de formação, e aí entrei na área de vendas e sempre gostei muito dessa... Dentro da engenharia ainda? Na verdade, eu comecei dentro da engenharia, né? E aí depois a gente vai buscando um crescimento, né? Então tem que buscar sempre isso estudando e indo atrás. Então entrei nessa área de vendas e há mais ou menos em 2015 eu sempre trabalhei em multinacionais, né? Então trabalhei primeiro numa multinacional alemã, depois numa outra francesa, norte-americana. E em 2015, acho que a primeira grande chave virada foi essa. Eu entrei de CLT numa empresa que era totalmente diferente da minha área, né? Então, eu lembro que em 2015, numa crise que a gente achava que era uma crise, né? Depois a gente descobriu que o Covid... na verdade, o Covid que era crise de verdade, né? Então, aí Dizem que assim, não tem nada aqui, como que é? Que não tá pior, que não possa piorar. Exatamente. Né? Então, aí, na verdade, em 2015 eu fui desligado, 11 anos de empresa, e aí eu fui para um mercado... E aí, desculpa, a gente vai interrompendo Sim, aqui. Não. Dá aquela incerteza, né? Pô, muito. 11 anos, de uma certa forma, você já estava meio que acomodado. Sem dúvida. Na verdade, assim, Dani, para mim, o trabalho, eu acho que para a maioria das pessoas que estão nesse meio, né? Do empreendedorismo, o trabalho é muito importante, né? Então, o valor ao trabalho é muito forte, né? Então, realmente, você ser desligado com 11 anos de trabalho, depois de tudo que você construiu, sendo cotado, né, para angariar um posto maior dentro da empresa, de repente você recebe uma notícia dessa, não é fácil. Então, a primeira coisa o chão saiu, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Mas, assim, foi muito rápido esse momento de desespero. Tá. Né? Porque, assim, é a hora de você realmente colocar em prática tudo aquilo que você prega, né? Então vamos lá. Pessoal, a dificuldade, né? A adversidade é um momento de oportunidade. Poxa, estou passando por isso. Né? Então, vamos abrir a cabeça, né? E vamos buscar novas oportunidades. E aí eu vi uma oportunidade, né? Nessa empresa que eu estou até hoje. Esse ano eu completo 8 anos lá. Então, foi uma oportunidade legal, uma empresa nova, um segmento novo, na verdade, uma empresa bem antiga, mas numa área médica. Eu sou engenheiro, eu falei, por que eu vou fazer nessa área médica? Né? E eu lembro, isso é importante dizer, né, que eu vi uma oportunidade de crescimento, futuro, a médio e longo prazo. Né?
Naquele momento, eu reduzi muito. Aí já entra, que a gente fala, a veia empreendedora, Exatamente. Né? Então, você conseguiu ter uma visão além daquela que todo mundo olha. Exato. Então, eu acho que esse é o ponto. É muito interessante, assim, eu tenho acompanhado, né, aqui o trabalho de vocês, e eu não lembro, acho que foi o Kleber, né, que falou que ele trabalhava na mesa, sem ser empreendedor, né? Ele trabalhava na mesa dele, com que aquilo era a empresa dele. Né? Ele fazia da mesa dele uma empresa. Né? Então, eu me identifiquei muito, porque essa sempre foi me chamou a atenção, porque essa sempre foi a minha visão. Né? Eu acho assim, independente de você ser ou não um CLT ou um empreendedor, acho que essa visão, esse aqui é o meu negócio. Né? E independente de quem está vendo, quem está comigo, se eu estou sendo monitorado ou não, eu tenho que fazer o meu melhor. Né? Eu tenho que entregar aquilo, poxa, eu estou produzindo, né? Eu estou ali pela empresa. Então, e essa é a visão de um empresário, exatamente. Né? Todo mundo fala assim, o gado só engorda na visão do dono. Por quê? Porque o dono ele se preocupa com tudo. Exato. E a gente, como CLT, como funcionário, a gente tem que fazer isso, né? É se preocupar com tudo, com a empresa. Ó, tá bom, eu tô aqui para apertar um botão, mas por que eu vou apertar esse botão? Exato. Eu vou sair, então eu vou conseguir, não vou ficar naquela caixinha, naquele negocinho amarrado. Exatamente, né? Eu preso aquilo. Então, é por isso que hoje a gente vê tantos CLTs em destaque. Às vezes a pessoa está como CLT, mas ela tem um viés empreendedor. Então, ela tem o que tanto fala assim, no dia de hoje, aquele mindset, né? Positivo, que vai para cima, que não depende dos outros, que não precisa de uma motivação externa, né? Que ele se motiva naturalmente pelos seus objetivos. Então, acho que isso é um viés interessante que me fez olhar essa oportunidade e, óbvio, naquele momento, todo mundo sabe, né? Numa transição de trabalho, quando você está desligado, a tendência é que a questão salarial ela diminui e aquele cenário para mim não foi diferente, né? Então foi uma redução ali de quase 40% do meu salário. Só que assim, é você entrar num negócio e falar, poxa, eu estou entrando numa empresa redondinha, uma empresa show, que eu vou aplicar os meus conhecimentos, porque você tinha uma cultura alemã, uma americana, você falou, aqui eu consigo fazer. Então, eu sei que eu consigo. O trabalho era o que eu queria, o salário não, mas o trabalho era. Eu falei assim, então, e é isso que a gente tem que pensar, né? Então a gente tem que fazer acontecer, né, antes de ter o salário, né? Então, na verdade, a gente ganha pelo que a gente produz primeiro, né? Não o inverso. Não o inverso. Então, assim, eu acho que isso para mim foi uma chave interessante. Eu entrei com essa ideia, né, de eu vou fazer o negócio acontecer e trabalhar como se fosse meu, mesmo sendo CLT, independente disso. E ali foi, né? Então esse foi um momento bem legal, né, para mim. Aí eu assumi a equipe, não conhecia nada, então aí entra algumas coisas que a gente realmente coloca em prática, tudo aquilo que a gente ouve aí de tanta gente no mercado, né, que a gente aprende nos cursos, né? Então, realmente ouvir as pessoas que estão com a gente. Quando você entra no mercado novo, você tem que ouvir, tá? Ouvir as pessoas, né? Porque você não tem um viés pronto, pré-determinado, né? Então, tem que ouvir o vendedor. Você tem que chegar para a equipe, né? Se posicionar como uma pessoa que está ali para ajudar, né? Com uma postura realmente de liderança, não de cobrança, né? Estou contigo, né? A gente tem que fazer o resultado junto. Né? Então, eu não tô aqui para competir com ninguém, não tô aqui para ferrar ninguém, eu tô aqui para somar. Exatamente. E eu acho que o mais legal é você pegar a sua equipe e falar quais são os seus sonhos, né? Tanto eles profissionais quanto pessoais. Eu tô aqui para te ajudar a realizar seus sonhos. Né? O seu sonho é comprar uma casa, o seu sonho é fazer uma viagem internacional, o seu sonho qual que é o seu sonho? Né? A empresa tem que te proporcionar esse sonho. Né? Então, é nesse viés que a gente foi desenvolvendo o trabalho, né? Com a equipe, pegamos uma equipe, para mim, a melhor equipe que tem, né? Então, uma equipe que realmente me acolheu, mesmo sem eu saber, sem eu conhecer o mercado, me ajudou bastante. Porque, vamos dizer assim, você veio com a experiência de liderança. Sim. Mas nada técnico, você precisava... Talvez se fosse algo que você já tinha esses 10 anos de experiência, talvez seria um pouquinho diferente. Mas você vê isso assim, gente, eu preciso deles. Exato. Eu preciso essa galera que vai me trazer a informação, o conhecimento, exatamente, para eu conseguir atingir o sucesso
que eu já visualizei lá atrás. Exatamente isso. E uma coisa interessante que você falou agora é assim, por exemplo, você vem do seu segmento, tá? Então você estudou, então tudo que você traçou na sua vida, você tem um network lá de trás. Tá? Então, se você pensar em alguém da sua área, você chama o cara lá. Então, por exemplo, eu, na minha área de engenharia, eu ainda tenho meu grupo lá, eu conheço todo mundo, eu busco. Mas na área médica, eu zerei. Eu comecei do zero. Então, eu não tenho network daqui para trás. Eu comecei em 2015, então não tinha... Sabe aquela coisa? Poxa, agora quem que eu preciso de alguém para me ajudar em tal coisa? Pô, vou falar com fulano. Vou falar com esse... Não tenho. Né? Então, assim, é começar mesmo do zero. Então, isso foi uma experiência muito legal para mim. Né? E aí, Aí comecei a tocar o negócio mesmo como se fosse meu, né? E a gente foi desenvolvendo equipe, aí foi desenvolvendo reposicionamento de marca, aí chamamos uma empresa de marketing, reposicionamos, e aí tudo isso a gente foi fazendo. A gente fez uma estratégia muito legal de crescimento da empresa, então a gente traçou um plano, né, de 5 anos, dobrar o faturamento da empresa, né? E aí... Que parece que não, mas é aquilo que a gente fala. Você precisa saber... uma das principais coisas que o empresário precisa saber é identificar onde ele está, saber onde ele está. Exatamente. Né? Não vamos viver no mundo cor-de-rosa. Não. Ok, a minha empresa tem nome, tem know-how, é famosa, mas hoje eu estou aqui. Exatamente. Então, a primeira coisa é você saber onde você está, depois você tem que saber onde você quer chegar. Exatamente. Porque, e é aquilo que a gente sempre fala, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. E com certeza, o caminho que você vai seguir é o errado. É isso. Aí eu até falo sempre assim, quando eu vou em reunião, em cliente, eu falo assim, você precisa ir para São Paulo. Uma pessoa pega e fala assim, olha, eu te dou uma carona, mas eu tô indo para Limeira. Aí você fala, mas Limeira é para lá, São Paulo é para lá. Mas só por ser carona, eu vou. Não, cara, eu sei onde eu tô em Campinas. E eu quero ir para São Paulo. Por mais que alguém esteja me oferecendo ajuda, essa ajuda vai para Limeira, não é onde eu quero chegar. Isso que é muito importante, você ter essa maturidade de você falar assim, eu tô aqui. Saber onde você tá, né? Porque muitas vezes o empresário tem essa dificuldade de não sei se é, como que eu posso dizer, orgulho. Eu não sei, acho que mas... tem um lado do orgulho, tem um lado do... Porque assim, todo empreendedor, ele é sonhador. Né? Então tem esses dois lados. Tem o orgulho, tem aquela coisa que de às vezes supervalorizar. Né? Então, porque ele é empreendedor, ele vê oportunidade em tudo. Né? Então ele tem um viés muito ele tá sempre otimista. À frente, né? Ele é muito otimista, exatamente. Então esse otimismo pode atrapalhar. Né? Então acho que isso que você comentou é perfeito. Né? Primeiro, onde eu estou? E essa empresa é uma empresa muito estruturada, mas ela é muito pequena. E os concorrentes são empresas multinacionais, muito fortes. Né? Então, monstros da área médica. E aí você fala, eu lembro muito bem quando eu comecei, o pessoal, porque a empresa tal faz assim, a empresa tal faz assado, não, porque eles estão fazendo isso. Aí eu chegava para a equipe, pessoal, olha só, nós somos essa empresa, nós não somos aquela. Né? A gente precisa ter calma, pé no chão, e assim, e com paciência, a gente vai chegar lá, né? Mas a gente tem que ter paciência, tem que fazer uma estratégia muito bem feita, saber onde a gente quer chegar. Isso foi feito. Então, a gente fez um plano estratégico de fato. Nós fizemos um planejamento para os próximos... Na verdade, não foi só 5, tá? A gente fez 5, na verdade, fez 10 anos, mas sempre trabalhando com 5 e puxando sempre os próximos 2. Tá. E aí, quando a gente olha... Depois de passados 5 anos, aí você pega... até o nosso CEO sempre comenta isso, né? Quando a gente olha o plano, ele sempre pede para mim, me manda de novo aqui o plano de 2015, manda aqui o plano de 2016. Então, você olha o ano a ano, você consegue ver exatamente. Assim, a gente patinou na pandemia, né, reduziu, mas logo depois a gente retomou e a gente fez exatamente aquilo que a gente tinha planejado. Então, isso realmente é algo muito gratificante, porque não é sorte, não é minha habilidade. Não, isso aqui é planejamento. E eu não sei, mas eu acho que serve até como uma dica, né? Imagina só. Claro que a gente tem dia que reclama. Sim. Igual a gente no último programa falou assim, tem algum dia que você pensa, quer saber, vou largar a mão de tudo, vou vender minha arte na praia. Aí falou assim, tem dia não, todo dia eu penso isso.
E aí, uma das coisas que eu acho assim, fantástico, principalmente no período de pandemia, que a gente sempre falava, cara, olha onde você estava e olha onde você está hoje. Isso é fantástico. Eu acho que isso daí motiva qualquer empresário, qualquer empresa, você olhar há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e ver como você está hoje. Exato. Isso é fantástico. Eu acho assim, a gente tem que olhar os nossos indicadores. Não adianta a gente olhar o indicador do nosso concorrente. Né? O nosso concorrente, ele nos baliza. Né? Então, você tem que olhar o concorrente, você tem que olhar onde ele está, a gente faz uma análise de mercado para saber o potencial de mercado e analisa, mas os indicadores são nossos. Né? Então, eu acho que o mais importante é você olhar para você e falar, poxa, eu estou caminhando, eu sou o melhor a cada dia. Isso não tem a ver só com a empresa, tem a ver com a gente, com o profissional. Né? O que eu fiz hoje para melhorar o meu dia? O meu dia. Né? O que eu fiz? Né? Eu fui hoje melhor que mais produtivo que ontem. Né? Então, vai ter dia que não, vai ter dia que eu fui menos. Né? Então, é isso. Mas aí também, se acontecer de hoje não fui produtivo, tá tudo bem. Faz parte. Vocês não sabem, mas só contextualizando. Conheci o Leandro, a gente estava numa reunião, né? E a gente falava sobre o livro. O Leandro ainda trazia... A gente estava falando sobre o livro Fora do Alcance das Crianças. Exato. E o livro, de uma maneira bem resumida, ele fala basicamente assim, da gente ter o equilíbrio, né? Porque assim, é igual quem dá o crescimento, ok, é Deus. Mas quem planta, quem faz a poda, a rega, que joga água, somos nós. Exato. Então a gente tem que ter esse conhecimento para ter, vamos dizer assim, esse equilíbrio de maturidade, Exato. mesmo nos dias, vamos dizer assim, de instabilidade. Exatamente. Mesmo nos dias de instabilidade, a gente tem que ter a maturidade. E é isso daí que acontece. Hoje, eu não fui produtivo. Ou esse ano, esse período, minha empresa não foi produtiva. Mas tem que ter a maturidade de entender o seguinte, esse é um período, não é o resultado final da minha empresa. Sim, exatamente. É que eu até falei no podcast com o Danilo. Ele falou, a gente estava comentando, a gente falou assim, o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar de você fazer morada. Então, é muito importante você, empresário, né? Nós, empresários, ter esse equilíbrio e essa consciência de não vão ter só dias de sol, vai ter dias chuvosos, dias de trovão, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E o importante é saber, se você está num dia bom, o vale vai chegar. Né? E se eu estou no vale, ele também é passageiro. Então, é algo muito importante. Né? E assim, pegando os ganchos aí, eu acho que teve um outro podcast que falaram sobre PDCA. É isso aí, é você planejar e você analisar. Então, deu errado? Por que deu errado? Por que deu errado? Né? E se você está no vale, usa esse vale, então, por um momento para estudar, para reorganizar, rever números. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Né? Então, é difícil ficar voltando muito para a pandemia, mas foi um momento que a gente aprendeu muito. Né? Então, poxa, tudo novo, manter a calma. Você estava falando sobre calma. O que a gente vai fazer agora? Né? Colocar, a gente trabalha na área média, vou colocar a nossa equipe para a rua. Né? Dentro do hospital? Dentro do hospital. Né? Vou recolher, não vou. O que eu vou fazer? Então, é manter a calma. É você pensar, estou passando por um momento novo. O que nós vamos fazer? A equipe, né? Aí vem um outro ponto, que é dividir, né, as responsabilidades, né? É ter pares, né? Então, é outro ponto que foi falado em alguns podcasts, a gente ouve bastante sobre isso também, é ter com quem compartilhar. Nós somos a média das 5 pessoas, né? Então, acho que foi com o Danilo também, é uma máxima que a gente tem de aprendizado, né? Então, é na multidão de conselhos que a gente encontra sabedoria, provérbios. Então, assim, é isso, é ter pessoas, e aí, como a gente está fazendo um bate-papo de empreendedorismo, acho que vale a pena a gente relembrar. A gente precisa ter pessoas próximo da gente que a gente possa dividir. Você falou um negócio, acho que muito importante, né? E quem são essas pessoas? Quem essas pessoas? Eu acho que isso daí que a gente tem que sempre parar e refletir, né? Quem são as pessoas que estão
que estão me dando conselho, quem são as pessoas que eu tô convivendo, quem são as pessoas que eu tô olhando e talvez almejando ser igual ou parecido. Exatamente. E o que aquela pessoa já entregou na carreira dela? Qual o fruto que ela deu na área profissional, familiar, onde quer, o que quer que seja, né? Em que momento que ela está na vida? Não, a gente usa essa frase assim, teve um boom de coach. Sim, Aí sim. tu não fala assim, mas tem coach que quer te ensinar a construir, mas ele não construiu nem pra ele. Nem pra ele. Então, é um ponto, né? Então, você tocou num ponto legal. Que você já sabe, mas eu tenho formação de coach, né? Então, na verdade, assim, qual que é o objetivo, né? Mas não tô falando mal de coach, hein? Não, eu tô tranquilo porque você já sabia, a gente já tinha discutido sobre esse assunto. E esse é um ponto legal, porque eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a formação... E você fez a formação, você já estava... Não, estava empregado, tá tudo certinho, já estava dentro da empresa. Foi antes? Não, foi agora. Agora, já estava lá. Legal. Não, na verdade, eu busquei isso, aí esse é o ponto, que as pessoas falam do coach, porque muitos deles, é isso exatamente o que você falou. A pessoa ficou desempregada. Vou fazer um curso de coach, vou trabalhar nessa linha. Vai fazer um curso de coach para dar consultoria. Para dar consultoria, né? Você fez um caminho talvez diferente. Diferente. Na verdade, assim, o coach você pode trabalhar ele profissional ou indireto, né? Então, na formação a gente já aprende isso. Então, qual que era a minha intenção? Eu sempre fui muito voltado para pessoas, para relacionamento, para desenvolver pessoas. Então, coisa que me dá muito prazer. Sabe, você pegar um menino com vontade de trabalhar, né? E você vir e saber identificar o talento dele. Porque muitas pessoas me ajudaram. Eu tive bons mentores, excelentes mentores na minha vida, né? Pessoas que me direcionaram, né? Então, eu acho que a gente tem que passar isso à frente, né? Então, trazer e dar oportunidade. Então, eu falei, poxa, eu acho que nessa linha da formação de coach vai me ajudar a desenvolver a minha equipe, né? A sentar com cada um deles, ver o que precisa ser desenvolvido e ter ferramenta, ter metodologia. Porque você simplesmente colocar lá o que você acha é uma coisa. Outra coisa é você ter uma metodologia. E a formação de coach traz uma metodologia. Então, se você aplica exatamente a metodologia de um coach, você vai ter resultado. E Olê, isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar. Vamos pensar assim, você já tinha adquirido sucesso. Você já tinha entrado como CLT, já tinha tido um sucesso como CLT, você já estava tendo um sucesso como sócio da empresa, que você conseguiu, vamos dizer assim, aumentar a visibilidade da empresa. Não estamos nem falando de números de faturamento. Talvez ali, a empresa, talvez um dos objetivos era trazer visibilidade, trazer mais aumento de marca, essas coisas. E mesmo assim, você estava aberto. Acho que isso acho que é legal o empresário entender. Mesmo você tendo sucesso, ainda assim você precisa estar aberto a informações, a aprendizado. Exato. Igual você falou assim, eu busquei uma formação nova, não para ganhar dinheiro, não para um novo trabalho, para um novo empreendedorismo. Não, eu busquei uma formação para aplicar na minha empresa, na minha equipe, para valorizar o meu time, para eu aplicar metodologias que a gente já sabe na prática, mas falta às vezes na teoria. Exato. Colocar, né? Exato. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento, né? Eu acho que o que a gente espera de alguém da nossa equipe? Que ele esteja sempre se atualizando, né? Buscando coisas novas. Né? Quando você analisa um currículo, o que você olha? Né? Poxa, essa pessoa, que tipo de curso ela fez? Quando foi o último momento que ela estudou? Né? Então, poxa, como que eu posso cobrar algo que eu não tenho? Esse é um ponto. Né? E outro ponto, essa é uma outra coisa que eu sempre falo para a equipe. Quando a gente trabalha numa empresa, que a gente tem aquele chefe, né, que a gente chama ele de dinossauro, sabe aquele dinossauro que você fala, caramba, não é possível, o cara não sabe mexer no computador, né? O cara não... Toma cuidado, você pode ser o dinossauro um dia, você vai ser se você não tomar cuidado. Então, você tem que se atualizar, né? Então você tem que continuar aprendendo sempre.
Então, assim, eu sempre busquei muita formação, né? Tanto de estudar idioma, ou eu fiz pós-graduação na FGV, então, assim, sempre fiz a formação de coach. Então, sempre que eu posso, eu estou buscando estudo. Mas estudo prático, né? Não é só para dizer que você estudou, né? Você tem que buscar uma escola boa, algo bom que agregue alguma coisa, senão não resolve, né? Então, eu acho que isso para mim sempre é o que vai me movendo, né? Sempre estar buscando novos conhecimentos. Isso daí já deu... Eu tô aqui já... Você tá falando, eu tô pensando assim, ó. Aqui já deu um corte, já deu uma daquelas pílulas que a gente coloca, que é sensacional. É isso daí. Primeiro, como que eu vou cobrar algo que eu não ofereço? E tem que tomar cuidado com o que você fala, porque se você... E é muito rápido você se torna esse... Porque às vezes as coisas ficam cômodas. Exatamente. Né? Você fala assim, meu, tá dando certo, tá ótimo, tá... Só que é questão de dias, faz assim, ó, muda. As coisas mudam de um jeito que você fala assim, nossa, agora eu vou correr até... Cara, agora já tá tarde. Outro que já tá se preparando lá atrás, passou você. Exato. E é justamente a questão a teoria e a prática, né? Então, uma coisa muito legal aqui do podcast é justamente a vida real. Né? Então, assim, minha experiência profissional lá atrás com multinacional era ótima, mas eu estava numa estrutura muito grande. Estava com uma empresa, tinha braço para tudo. Então, a administração de vendas era o que fazia, o marketing era o que fazia. Aí, se ele uma empresa pequena, então a teoria eu tinha. Não? Então, agora é hora de eu fazer. Poxa, eu estava num momento da empresa que o pessoal até brinca, né? Pô, eu pegava o carro, eu ia para São Paulo levar material. Se tivesse que ir para o Serra Azul levar material para a equipe e vir buscar ele, quantas e quantas vezes, pelo menos 1, 2 vezes por semana, eu fazia isso, eu levava material. Então, hoje a estrutura da empresa, tinha carros próprios, então mudou, mas assim, é o momento que... Agora, se você tem aquela visão do seletista, tá? Aqui a gente não está falando do CLT e a postura, mais uma vez. Você tem CLTs que têm uma visão empreendedora maravilhosa. Que aí é o papel de nós, como gestor, como dono, saber identificar esse cara. É isso aí. E ter ele junto. Que é uma coisa que você falou assim, chegou uma hora que eu tive que multiplicar. É isso aí. Você teve que... Na verdade, você falou que teve a fase de dividir. Então, mas muitas vezes assim, a gente divide para multiplicar. É isso aí. Né? Então, assim, aí você acaba tendo pessoas para te ajudar. E aí esse é o perigo. Eu tenho muita gente para me ajudar, daqui a pouco eu me vejo sozinho e não fazendo nada. Não fazendo nada no sentido de... Sim, porque todo mundo tá fazendo, você se acomoda. E aí não buscando novas aprendizagens. Né? Então, poxa, a gente tem ali para trabalhar de forma mais estratégica. E como você trabalha de forma mais estratégica, mais estruturada, né? Tendo um pouquinho mais de disciplina, organizando, né? Planejando. Então, isso é importante para... A gente fala assim... Vamos pensar numa pirâmide operacional, o tático e o estratégico. É isso aí. Então, o empresário, o dono, ele tem que ter sempre a mente assim, eu tô aqui no estratégico. Claro que tem vezes, como você mesmo disse, você descer lá no operacional, pegar o carro, mas você nunca deixou de estar no estratégico. Exatamente. Claro que assim, o empresário tem que ter uma mente assim, o quanto antes eu focar só no estratégico, melhor. Mas você tem que estar no estratégico. É isso aí. E o que é legal, Dani, é que é o seguinte, tudo isso que eu te contei até agora, eu era CLT. Então, assim, tudo isso que eu fiz até o momento, eu era seletista. Então, assim, até que chegou um momento da empresa, houve algumas mudanças da empresa e tal, e aí eu fui convidado para entrar no quadro societário da empresa. Então, assim, esse é o ponto, né? Muitas vezes a pessoa negocia quanto eu vou ganhar mais para fazer isso, né? Então, não é assim, eu faço primeiro. Né? Primeiro eu faço. Né? Então, essa foi sempre minha forma de pensar. Né? Eu tenho o meu CEO, eu tenho que ser essencial para ele. Eu tenho que gerar nele, não uma dependência, né? Mas um conforto de trabalhar comigo. Que tanto é que foi aí que ele falou, meu... Vem para cá. Vem para cá. Vem pro lado de cá. Eu quero você como meu sócio. Exato. E foi legal porque, assim, nesse momento, esse bate-papo, ele falou, vem para cá. Né? Ele mora em outro país. Né? Então, ele eu ficava 3 meses aqui, 3 meses lá. E aí ele quis diminuir essa rotina, então ele fez essa proposta. E aí precisava ter sócios no Brasil para poder tocar o negócio aqui também.
com essa visão. Com essa visão. Com a visão de dono, com a visão estratégica. E aí eu lembro até hoje, a gente conversando, ele falou para mim, então vem. Eu falei, olha, eu nunca pensei em ser empreendedor. Aí ele falou, poxa, mas como não, né? Você já Então, você entende que é uma questão muito condição natural. Exatamente, condição natural. Aí eu falei, poxa, então vamos embora, né? Eu topo, e aí você sai, né, vai demitido, e aí vem toda aquela coisa, e aí você se vê numa condição diferente, né? E aí foi muito legal, assim, foi um desafio muito bacana. E a gente foi... Agora, mudou? Nada mudou. Para mim, nada mudou. Nada mudou. Né? Isso que eu ia perguntar assim, agora. Pro Leandro, nada mudou. Nada mudou o mercado. Muita gente nem sabia. E pro time? Nada mudou. Assim, porque assim, era uma forma... Porque o Leandro não mudou, então o time também não sentiu. Não sentiu. Então, assim, hoje é óbvio, né, que essa é a visão que eu tenho. Mas, assim, eu fico muito tranquilo de saber que a equipe defende a empresa e defende a nossa liderança também. Né? São pessoas assim, que estão com a gente há 8 anos, trabalhando junto, construiu tudo isso muito junto. Então, assim, medo de perder para a concorrência, nunca, não tenho. Né? Já perdi. Né? Recentemente, a gente teve um desligamento de uma pessoa, eu fui o primeiro a incentivar ela a sair. Né? Então, assim, não porque eu não gostava, não, é porque, assim, olha, me mostrou uma oportunidade melhor. Tudo bem. Meu, vai lá. Né? Quem sou eu para poder te segurar? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar na empresa. Mas quando a gente pensa primeiro nas pessoas, o resultado da empresa é uma consequência. E você entrou num ponto, porque assim, eu mesmo, já conversando, falo assim, gente, a Solier, ela praticamente triplicou de tamanho nos últimos 2 anos. E aí a gente cresceu, e aí eu falo assim, às vezes eu me sinto nem um contador, nem um consultor. Eu me sinto um gestor de pessoas. É isso aí. Então, às vezes a gente fala assim, cada dia que passa, quanto mais eu cresço, mais eu tenho que coordenar pessoas. É isso aí. E isso aconteceu com você, porque você entrou talvez no vendas, né, na parte... Não é vendas, como seria? Um departamento... Não, comercial. Comercial. Entrou no departamento comercial e agora você se vê como um gestor de pessoas. Exato. Na verdade, assim, isso é uma... eu acho que o cargo de liderança é isso. Né? Você vai cuidar de gente. Né? Então, hoje, para mim, para o meu trabalho, é mais importante eu cuidar das pessoas que estão atendendo o cliente. Né? Então, assim, eu tenho que cuidar bem do meu vendedor, da nossa equipe de vendas, né? E saber quais as necessidades dele para a gente chegar lá. Às vezes eu sinto falta, né, de visitar um cliente. Aí eu ligo para um vendedor nosso, poxa, marca uma visita aí para mim. Eu vou com você. Né? Porque, assim, às vezes a gente faz pouco isso, sai pouco, né? Mas, assim, mas é isso, não tem outro caminho, né? Gestor de pessoas vai cuidar de pessoas que vão cuidar do cliente. Esse é o ponto. Que é aquele negócio, né? A empresa, ela é formada de pessoas. Exato. Então, você tem que ser um gestor de pessoas. E, pegando esse gancho, não sei se você lembra um desafio, assim, nessa caminhada no desafio de gestão de pessoas? Ah, poxa. Muitos, né? Na verdade, eu acho que o principal momento foi quando eu cheguei na empresa, né? Então, a gente tinha um diretor da empresa, né? E aí quando eu cheguei, eu comecei num evento, né? Ele não contou para ninguém que eu estava começando, né? Então, teve um congresso fora, em Curitiba, e eu também não sabia qual era o approach. Ele era muito jovem, era bem menino lá quando ele estava na empresa, e hoje é um baita de um profissional e tal. E aí ele me colocou nessa. Então, eu embarquei, fui para Curitiba. Ninguém sabia quem era você. Começar. Aí chegou lá... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí chegou lá, o rapaz foi um vendedor de São Paulo, foi dar entrada no hotel, falou assim, você está junto com o Leandro. Não, tem um erro aí. Né? Não tem ninguém na empresa. Não, você está junto com o Leandro, o rapaz do hotel falou. Né? Aí ele vai dividir o quarto com o seu Leandro. Aí ele pegou e ligou, né, para esse diretor, aí ele falou assim, não, tá tudo certo. Aí eu cheguei lá, a equipe não me conhecia, né? Tinha outras pessoas dentro da empresa que estavam ganhando essa vaga, ele não avisou ninguém. Então, imagina que recepção calorosa. Né? Mas, assim, a gente brinca hoje bastante com a equipe.
Mas independente de qualquer coisa, realmente foi um baque para a equipe, né? Mas, por outro lado, eles entenderam que a culpa ali não era minha, eu estava assumindo uma vaga, né? E eu deixei bem claro isso para eles. Olha, chamei todo mundo, aqui a gente não está competindo com ninguém, eu estou vindo aqui para ajudar vocês, né? Então, isso foi vamos dizer, um desafio de conquistar confiança. Confiança. Então, veja bem, ó, chega uma pessoa que não é do mercado, não conhece nada, olha, eu digo sempre, e eu falo isso para eles, para toda a equipe, qualquer um deles poderia estar no meu lugar. Qualquer um deles tinha conhecimento para estar na minha posição. A única coisa que aconteceu é que, por um momento da situação, talvez por eles atenderem melhor o cliente do que eu, por algum momento, né, a vida, né, a carreira foi desenhada assim para mim. Né? Então, isso eu sempre deixei claro. Então, eu preciso de vocês precisam de mim, e a gente vai seguir, a gente vai cumprir nossas metas e vamos realizar os nossos sonhos. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Isso sempre, né? Você relacionar com pessoas sempre tem desafios, né? Então, já tive muita situação com equipe, com problema grave, às vezes com problema de saúde, com problema de... Né, relacionamento entre eles, com gestão de conflito. Né? Então, hoje se fala muito sobre gestão de conflito, né? Então, E aí, o curso de coaching tem te ajudado? Pra caramba, muito, muito. Porque, assim, acho que para mim, o principal fator, acho que se eu fosse resumir, né, é você ouvir sem pré-julgamento. Né? Então, isso é um... Limpo. Você ouve limpo. Limpo. Então, por exemplo, a primeira coisa que você faz... O seu filho, quando é pequeno, né? Você vê ele fazer uma coisa, né, boca tudo cheia de chocolate, né? Você come chocolate? Não come chocolate, né? Aquela negação, né? Aí já briga. Não, é a pessoa chegar, contar alguma coisa para você e você simplesmente ouvir, né? Então, eu fiz tal coisa errada. Absurdo o que você fez. Não é isso. Eu ouvi. Primeiro você ouve, né, a pessoa sem julgar, tentar entender o que ela fez, e aí a gente vai desenvolvendo as pessoas, né? Então, isso acho que é algo muito importante, né? Você ser um canal. Porque eu tenho que ser o canal de confiança na empresa. Qualquer coisa que acontecer, a equipe tem que vir em mim. Se ela tem medo de chegar a mim, eu tenho um problema. Né? Você está errando em alguma parte. Alguma coisa. Então, eu falo para a equipe, pessoal, é o seguinte, ó, vocês, independente do que vocês fizerem, tá? Eu vou apoiar. Né? Vou apoiar vocês. E aí, assim, como já aconteceu, a gente tem que dar uma advertência para alguém da equipe. Mas você dá uma advertência no sentido de corrigir. Né? Eu lembro... E assim, falando como contador, esse é o papel de uma advertência. Porque se você der uma advertência numa ideia ou numa intenção desproporcional para punir, tá errado. Tá errado. E aí, se ele abrir um processo, você Sim. paga indenização e tudo mais. A advertência, ela é com o intuito de correção, não de punição. Exatamente. Então, até que a gente tocou nesse assunto, eu lembro que a gente tinha uma vendedora, uma enfermeira, a mais experiente do time, aquela, né? Ela estava no time e ela foi para o procedimento, não usou EPI. Né? E na hora de puxar um fio guia no procedimento, estava sujo ali do procedimento, veio nela, né? Caiu nela, né? Então, olha o risco que ela passou. Né? Então, quando isso aconteceu, ela precisou sair, precisou fazer os exames, né, de hepatite, vários exames. É um risco dela. Eu não poderia ser conivente com aquilo, porque eu penso nela. Então, se a gente não aplica uma correção ali para ela, como exemplo para os demais, a próxima ela entrar sem EPI, a próxima sem EPI. Então, lógico que ela não gostou, lógico que ela ficou chateada, né? Mas a nossa postura como líder é realmente orientar, corrigir e pensar no bem, não só da empresa, né? Pensar no bem do paciente. Você imagina se uma pessoa dessa encontrar uma doença grave, né? Então, são responsabilidades que a gente tem, né? Não só com a pessoa, mas como com a família dela. Não, e isso daí a gente tem... Eu sei que você é pai, nós que somos pais, e a gente também foi filho, a gente ouvia, eu te bato porque eu te amo. Aí você fala, não né, dá pra então, entender, né? amo um pouquinho menos, né? Mas é isso, né? A educação é essa. Às vezes eu tô te punindo, eu tô te corrigindo, porque eu sei o risco que isso daí poderia trazer, e eu sei que é do ser humano se deixar, tá deixado. Você vai acostumando, você vai levando, você vai, não tem problema, não tem problema. Meu sogro fala assim, você vai cutucando até furar o olho. Então você vai mexendo até furar o olho. Então,
É isso que a gente tem que... Aí entra, mais uma vez, a gestão de pessoas, em conhecer, em saber falar, em saber dar um feedback, em saber receber um feedback. Exato. Então, assim, alinhamento a gente tem que alinhar as expectativas, né? Tanto do funcionário quanto da empresa. Então, quantas vezes, né, a gente às vezes vê essa situação, poxa, mas eu fiz pensando que estava fazendo melhor, eu fiz com o intuito de ajudar, mas o outro lá não sabe, né? Não é aquilo que ele gosta, não é aquilo que ele quer. Então, acho que a liderança é essa, é você chamar, sentar, quantos e quantos feedbacks. Lá eu gosto de fazer o seguinte, então, na hora do momento desse feedback, eu peço para a pessoa se avaliar, né? Primeiro, eu tenho o nosso perfil lá de feedback, que eu deveria fazer e trazer para a pessoa. Mas aí geralmente eu entrego para ele dar a visão dele. Para ele... Uhum. E é interessante, algumas vezes, na visão dele é bom, na minha é ruim. Ou o inverso, na dele é ruim, na minha é boa. Né? E aí a gente chega... por que para você acha que você está se destacando nesse ponto? Aí a pessoa, tal. Não, eu acho que não, por causa disso. E aí você alinha, ou vice-versa. E aí você alinha aquela expectativa. Então, gestão de pessoas é isso. É você falar a mesma linguagem. Né? Olê, e por exemplo, esse trabalho específico que falou dessa avaliação, você tem periódico? Como que funciona? Então, a gente tem... Nós temos ISO na empresa, né? Então tem todas as normativas, então a gente tem a cada quarter a gente tem que fazer essa avaliação da equipe. Né? Então é algo importante porque às vezes quando vem só da gente, o tempo a gente vai passando e você acaba não fazendo. Né? Então eu acho que o feedback ele tem que ser estruturado, né? Primeiro estruturado, periódico. Mas tem aquele feedback também que você dá, não precisa esperar 4 meses, né? Ou 3 meses, não precisa, né? Então... Porque tanto que a gente fala, um dos segredos do sucesso de uma empresa também é essa transparência. Sim. O seu funcionário tem que saber que você está sendo transparente com ele e que ele pode ser transparente com você. Acho que isso daí exatamente. Então, assim, eu acho que o mais importante, né? A gente sempre sabe. Eu sempre falo que o funcionário, quando ele é demitido, não pode ser surpresa. Isso a gente sabe, é uma máxima também. Né? Então, ele tem que saber, tem que ser claro para ele que ele não está indo bem. Né? Que ele precisa melhorar, que ele precisa corrigir, que não está alinhado com os valores da empresa. Então, tudo isso tem que ser comunicado. Né? Então, porque senão o cara está esperando uma promoção, daqui a pouco ele é demitido. Né? Como fica a cabeça dele? Pô, eu tenho um chefe falso? Ele tem um líder falso que num dia está dizendo uma coisa, no outro outra? Não. Então, isso tem que ser comunicado. Então, acho que essa questão essa realimentação do processo, né? Eu não gostei. Por que você não gostou? Por causa disso. Então, traz as informações do que você não gostou. Tá? Então, não gostei da sua atitude por causa disso, que aquele dia você fez tal coisa, você tratou o cliente mal, você levantou a voz para ele. Então, tem que pontuar, tem que dizer de forma clara. A gente está ali. E quando você faz isso, o outro lado entende que você está querendo ajudar. Né? Ele sabe que você está preocupado com ele. Porque quem não se preocupa, abandona. Né? Quem dá o feedback, quem tenta corrigir, é que quer junto, quer estar junto, é que acredita. Quando a pessoa para de cobrar, para de se preocupar... É porque abandonou. Já abandonou. Exatamente. Isso a gente vê num casamento. Vocês brigavam? A gente nem brigava mais. Parei de brigar, já tem uns 2 anos. Não vale a pena. Não vale a pena, então tá explicado. Isso. Se vocês nem estão mais brigando, porque já não acredita mais um no outro. Não tá alinhando as expectativas, exatamente. E outra dúvida que a gente... Eu falo porque a gente tá passando por isso também, nessa estruturação. Por exemplo, cultura. A gente tá falando de pessoas. Cada pessoa tem sua educação, cada pessoa tem, às vezes, sua crença, cada pessoa tem seu costume, tem a sua história, seus traumas. Que né, a gente fala muito disso, fala assim, acionou o gatilho. Tá, mas eu falo uma frase que aciona o gatilho no Leandro, mas não aciona em mim, não aciona nele, e tudo bem. E quando a gente tem uma cultura na empresa, a gente percebe que a empresa que tem cultura sobressai, ou melhor, ofusca esses pormenores. Isso aí. E como que você fez, né, ou faz essa melhoria contínua para desenvolver a cultura da empresa? Tá. Assim, é uma coisa bem interessante, porque
até a gente ouve algumas vezes, né? Então, já algumas situações que a gente precisou desligar um funcionário, depois que acontece, a gente ouve, às vezes, do mercado, de um cliente ou de um colega de trabalho dizendo realmente o fulano não estava alinhado aos valores da empresa. Ele não tinha a cara da empresa. Ele não tinha, o jeitão da empresa. Então, é interessante como a cultura já está bem enraizada. Para a equipe que veio depois de mim, sempre eu, nos bate-papos, no momento da contratação, eu sempre pergunto se viu os valores, se conhece os valores. Eu explico muito bem os valores da empresa, né, o que a gente acredita, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, isso é tudo muito bem dito, né? E o outro lado se identifica ou não, e a gente tenta ouvir os valores da pessoa e aí a gente tenta alinhar. Dá sempre certo? Não. Né? Então, se a pessoa não foi sincera com você... Você vai contratar tudo, mas vai chegar uma hora que naturalmente ela vai... Exatamente. Não vai encaixar. Exato. Não encaixa com os outros. Aí entra o papel do dono, do líder, do gestor, e estar atento e identificar isso. Opa. E corrigir logo, né? Então, assim, a nossa tendência, isso eu falo de mim, né? A nossa tendência é protelar decisões, né? Então, poxa, vamos tentar mais um pouco. Principalmente quando você trabalha com pessoas. Você sempre quer que as pessoas dê certo. E você não quer desistir delas. Né? Então você sempre insiste, e muitas vezes você não tem o retorno. Porque às vezes a gente tá tomando uma decisão coração. Né? Então isso dificulta muito a gente, né? Tomar essa decisão, falar, não dá mais, não é que a pessoa não tem jeito, ela não tem jeito para aquela situação, né? Para aquele cargo, para os valores da empresa. Não é que ela não tem jeito, não é isso, ela descarta, não é isso. Né? Naquele momento. Naquele momento. Então, poxa, para que eu vou segurar? Sendo que se ela sai, ela vai voar em outro lugar. Tá? Que não é certo ou errado, são valores diferentes. Esse é o ponto. Então, acho que é importante isso, é você deixar bem claro quais são os valores da empresa, você voltar, eu sempre ouvi isso. Tenho dúvida, volto à visão e à missão da empresa, né, e os valores. Tá? A missão, visão e valores da empresa não está lá por acaso. Ela está lá para ser consultada e lembrada. Né? Então, às vezes vem alguém, me pergunta alguma coisa. Olha lá, qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão da empresa? Volta lá, lê para mim lá qual que é a visão da empresa. Bom, poxa, aí a pessoa realmente não dá. Né? Então, qual que é os valores? Então, na dúvida, volta lá. Volta na base. Volta na base. Então, e é isso. É nosso princípio. Isso tem que trazer para a vida. Qual que é a nossa missão? Né? Propósito. Qual é o nosso propósito? Cada um tem que ter o seu. Né? Então, tenho dúvida. Foi o que você falou, da carona para São Paulo. Poxa, a carona para Limeira, espera um pouquinho, vamos voltar. Eu estava indo para onde? Para São Paulo. Opa, aqui não vai resolver. Obrigado, hein? Né? O seu carro é bonito, tinha vontade de andar nele, mas o caminho não é esse. Então, eu acho que nesse ponto a gente tenta manter sempre aquela união do time. E é natural. Em algumas situações, essa pessoa que está fora é natural. Às vezes a gente nem precisa. Fica muito, por exemplo, a gente tem muito evento, né? Então a gente vai muito para feira, para evento. Às vezes você leva uma pessoa do time nova, tal, você já percebe. Não tá, né? Não é só ser nova, porque tem muita gente que é novo e tá no mesmo, né, na mesma cultura. E tem gente que não, né? Então é natural. Principalmente em feira, vamos dizer assim. Já é natural você ir numa feira e falar assim, a turma daquela... aqueles é doido. Não, aqueles lá é os... Não, você já identifica, você já sabe mais ou menos a cultura de cada empresa. Exatamente. Né? Aí você... Vou dar um exemplo. A cultura de vocês é uma coisa mais silenciosa, uma coisa mais consultiva, mais próximo. Exato. Aí entra um doido lá que grita e você fala, não chama atenção dessa forma. Mas a nossa forma é outra. É outra. Não que você tá errado, é o que você falou. Eu não tô aqui matando você. Porque se você fizer isso naquela empresa, sensacional, você vai estourar no norte. É isso aí. É bem por aí. Lê, show de bola, cara. Aqui a gente já falou de planejamento. Você comentou com a gente da gente se planejar. Vocês se planejam de 10 em 10 anos, mas recapitulam de 5 olhando para 2. E aquele ano, e é o trimestre. Então, assim, são ciclos. O ciclo é importante. Né? Então, a gente está na área de vendas. Então, a vendas é mensal. Mensal, quinzenal, diária.
né? Não, e não só nas vendas, né? Na gestão da empresa. Você vê que eu acho que o CEO também vê Claro. esses mesmos números, né? Claro, então assim, a gente sempre fala, são objetivos, são macros, mas você tem que trazer objetivos mais próximos, né? Então aí você vai batendo ele diariamente. Então eu acho que o importante é você estar bem estruturado, ter um planejamento, saber onde você quer chegar e não só saber onde você quer chegar, traçar o caminho que você vai fazer, né? E o que você precisa, quais são as expertises que eu preciso para chegar aqui. Para chegar lá. Né? E aí vim construindo. E essa construção não é de um dia para o outro. Essa construção vai demorar 5 anos, vai demorar 8 anos, vai demorar 10 anos. Né? Então, onde eu quero chegar? Que profissional que eu quero ser? Que empresa que eu quero ter? Né? E sem pegar atalhos. Né? Sem pegar atalhos. É isso aí. Então, assim, o mais importante é consistente, um pouquinho de cada vez, e não tenho pressa para ninguém saber que eu sou um bom profissional. Né? Ou que eu tenho uma boa empresa. Até porque eu não tenho pressa, porque não tá no meu projeto 10 anos, não tem por que eu fazer em 1. Não tem. Se eu planejei para 5 e fizer em 1, ótimo. Péssimo planejamento. Péssimo planejamento. Planejei para 5. Porque você achou que você não tinha capacidade. Exatamente. Você não se conhecia. Eu entendi o que você quis dizer. Ótimo, porque você encurtou. Tá? Só que você tem uma deficiência aí. A gente tá... Tá? Verdade. Então, assim, o planejamento tem que acontecer dentro do planejamento. Agora, tudo bem, vamos corrigir o planejamento. Se eu fiz um planejamento a 5, entrei no mercado, descobri que apareceu oportunidade, de repente um boom do mercado, uma venda online, um negócio diferente, que deu um boom, ótimo, vou surfar essa onda. Tá? Corrijo tudo e adequo. Então, assim, só corrigindo. Se teve um ponto. Agora, se não teve um ponto, então, porque planejei você mal. Não mas planejou isso mal. não é errado. Melhor acontecer dessa forma. Sempre que eu brinco, o pessoal fala o seguinte, né? Mas aí você teve sorte É. de ter dado certo. Exato. Porque 99 daria errado. É. Porque deixou claro que você não se conhece. É. Na hora de planejar, você planejou errado. Planejou errado. Né? Então tem que saber conhecer o mercado. A ideia é essa. Mas ninguém tem bola de cristal, né? Então se a gente tivesse, seria ótimo. Então a ideia é essa. E você fazer o planejamento dentro das informações que você tem, alguma coisa pode mudar aí no meio do caminho. Né? Mas assim, eu acho que esse para mim é um grande desafio sempre, né? Acho que a gestão de pessoas. Gestão de pessoas, aí foi um outro ponto que a gente bateu bastante. Tem que ter essa gestão de pessoas na empresa. Se é um funcionário, se é 1 milhão. Não, tem que ter. Eu brinco com uma pessoa que trabalha com a gente lá, né? Que é do financeiro e do RH. Eu falo para ela que agora o meu próximo curso vai ser psicologia. Não vou fazer não, é brincadeira. Mas eu brinco com ela que eu vou fazer um curso de psicologia. Porque hoje é isso. Eu já pensei isso aí também para mim. É RH. Né? Tem um mais curto, chama psicanálise. Né? Então, assim, hoje é isso. É você se relacionar. É tirar o melhor proveito das pessoas. Porque às vezes ela também não sabe. Né? Ela tem vontade, mas ela precisa ser direcionada. Né? Então, é assim que a empresa funciona. É assim que a gente trata com nossos filhos. Né? É assim que a gente vê o potencial que ele tem, né? E tenta direcionar. Então, acho que, para mim, o grande diferencial aí, sem dúvida nenhuma, é o RH, essa gestão de pessoas. Pensando que empresa é um conjunto de pessoas. Exatamente. É isso aí. Lê, para a gente finalizar, se você pudesse dar gostaria que você desse uma dica, uma dica mesmo, seria essa a palavra, para quem está começando, sabe? Aquela pessoa que está tirando a empresa do papel ou acabou de virar a chave de CLT para sócio, que a gente viu que, pelo menos eu como contador vejo, nos últimos 10 anos isso daí aumentou muito. Pessoas que foram, vamos dizer assim, CEOs que têm a visão, já tiveram a visão de que eu vou dividir para multiplicar. E realmente houve a multiplicação na empresa após essa divisão. O que você poderia dar de conselho para quem está começando, quem está nesse momento? Eu acho que, primeiro, né, é complicado eu falar aqui porque eu assisti, acho que vários episódios, sempre tem essa pergunta, né? Mas eu acho que conhecer bem o mercado, né, onde você está entrando. Então, muitas vezes a pessoa sai ou perdeu um emprego, eu quero empreender, não sei aonde, você vai colocar seu dinheiro onde você não conhece. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, onde está a sua expertise? Vá lá, já começa a sair na frente, conheça bem o seu mercado,
onde você vai pisar, onde você vai colocar seu dinheiro, porque muitas vezes é toda a sua economia. É tudo que você acumulou, você vai empreender, você vai colocar. Então, primeiro, pé no chão, né? Cuidado com esse sonho alto, né? Isso é bem complicado, né? Então, sempre planejando e sabendo onde você vai pisar. Pode até pensar grande, mas começa pequeno. Começa pequeno, né? Se associar a pessoas certas, né? Então, assim, a gente não tem todas as expertises. Então, se você falar para mim hoje, ou você está lá, poxa, a parte financeira, eu sei da deficiência que eu tenho, né? A parte financeira empresarial, né? Então, poxa, a gente tem uma pessoa lá fantástica, né? Que é o nosso braço direito, né? Esquerdo, né? O que sustenta. Mas você sabe que isso daí, eu já falei até para cliente, às vezes a pessoa é muito boa na área dele, Sim. mas na parte financeira, cara, infelizmente, muita gente não tem essa expertise. Não tem. E aí ele quer fazer o quê? Por ele ser o dono, não, financeiro eu cuido. Exato. Cara, você tem que conhecer se a não sua é expertise. sua área, não é feio falar, cara, eu gasto mesmo, eu gasto. Se eu ficar com o cartão no bolso, eu não penso, dou cartão. Sim. Então, cara, não. Contrata alguém pro seu Não. financeiro para te dar os números. Porque esses indicadores, que é o que você falou, nós temos que olhar os nossos indicadores. Isso aí. Acho que muita gente, a gente vai te deixar na volta pro começo, né? Muita gente acaba olhando os indicadores do concorrente, de um ou outro. Não, mas ele tá bem, ele tá assim. Cara, esquece. É isso aí. Olha os seus indicadores. É isso aí. Tá? Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Associa-se a pessoas boas. Traz para trabalhar com você quem conhece. Né? Então, se você hoje, eu tenho certeza, eu falo para você, preciso de um advogado tributarista, vai vir na sua cabeça uma pessoa boa. Né? Eu preciso de um cara bom no marketing, vai vir uma pessoa boa. Preciso fazer um bom podcast, já sabe onde procurar. Então, é isso. Quem são as pessoas boas que eu vou trazer para me ajudar? Né? E não necessariamente para trabalhar comigo, mas para te dar dica. Né? Então, e aí vamos, né, comentar sobre você. Né? Então, um dia eu cheguei para um amigo e falei, poxa, eu estou abrindo uma empresa, eu preciso de alguém. Pô, fala com o Dani. Né? Então, esse é o ponto. É o Dani, ele já conhece, ele já trabalha com você há muito tempo. Então, poxa, para que eu vou entrar? Eu lembro até hoje que eu falei para você que tinha uma startup, que me indicaram uma startup e tal. Mas assim, eu vou numa startup, eu não conheço nada do negócio, eu vou entrar lá para pagar pouco, mas para um pouquinho, eu preciso de confiança, preciso de alguém quem conversar. Né? Então, eu acho que é isso. Vamos se associar a quem conhece mais do que eu. Né? E isso é um ponto para a liderança também. Às vezes a gente tem a gente se sente, para se sentir seguro, a gente contrata, às vezes, ou quer ter perto da gente pessoas que... Abaixo. Né? Abaixo. Não pode. A gente tem que ter pessoas melhores que nós. E eu não tenho dúvida de dizer que em muitos aspectos, a nossa equipe lá é muito melhor que eu. Entendeu? Muito melhor que eu. Então, assim, então acho que esse é o ponto. A gente tem que trazer pessoa boa. Para o negócio dar certo, a gente tem que trazer pessoa melhor que a gente. Né? E sem medo de perder, sem medo. Né? Então, esse é um ponto. Então... E só complementando, se não é melhor... Dê alternativas para ela se tornar melhor. Se você vê potencial nela de ser melhor, então esse é um ponto. Então, acho que é isso. Se associar às pessoas corretas, planejar bem, tenha disciplina. Né? Eu acho que a gente não vê nenhum, e aí em qualquer área, nenhum atleta de sucesso, nenhum empresário de sucesso, nenhuma empresa de sucesso que não tenha disciplina. A disciplina realmente nessa área é tudo. Né? Então, você pode... isso é um exercício aí para a gente ficar pensando. Realmente, então, ter disciplina, planejamento, ter pessoas próximas a você que te impulsionam, né? Eu acho que são pontos. E conhecer bem o negócio, eu acho que é primordial. Né? Assim que vem à cabeça. Lê, obrigado. Imagina, só complementando esse finalzinho, para a gente... como eu conheci... Antes de você saber que eu era contador, né? A gente teve essa coincidência do livro. Só seguindo que eu lá, também buscar, o empresário buscar o equilíbrio. Isso é tudo. Né? Ele tem que buscar o equilíbrio, principalmente diante das adversidades, principalmente diante dos desertos da vida. Exato. Que eles vão chegar, só que você tem que ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio de alguma forma. E a gente sabe, né? Nós temos o mesmo propósito, a mesma fé. A gente sabe que o equilíbrio vem através
da palavra de Deus, do conhecimento, dessa busca também. O Danilo, a gente falou muito disso. Ele falou ainda sobre a tríade, né? Sim. Então é corpo, alma, espírito. Então, assim, a gente bate nessa tecla. Busca corpo, ok, mas busca o espírito também, busca a mentalidade, a alma. Eu acho que isso daí também Sem acho que dúvida, o empresário precisa buscar. Precisa buscar, porque assim, a gente precisa ser constante. Né? Então, imagina você chegar na sala do seu líder e ter que perguntar para ele. Ou perguntar para um colega, o chefe está bom hoje? Como que está o humor? A gente sempre ouviu isso muito quando está no mundo corporativo. Existia até antigamente um teste uma faixinha, você está bem-humorada. Como que o cara... Isso me incomoda demais. Sabe, ter que saber como a pessoa está para você se aproximar. Né? Isso é inconcebível. Né? Então, a gente tem que estar pronto, preparado. Primeiro que a gente está nunca preparado para receber qualquer tipo de notícia. A gente não está preparado. Né? Mas a gente tem que... Está equilibrado. Está equilibrado. Né? Então, e aí o pessoal sabe muito bem. Às vezes vem uma bomba para mim, assim, eu falo, vamos lá, vamos pensar. Qual que é o problema? É esse? Tá. Agora, qual que é a sua perspectiva de solução? Eu acho que a gente pode ir por aqui, por aqui, por aqui. Tá. De repente, a pessoa com aquela bomba que ela trouxe, ela já sabe a solução. Então, assim, é o tempo de sentar, respirar, pensar e tomar ação. Né? Então, e você tem que exercitar isso com a equipe. Porque da próxima vez ela já não vai jogar mais a bomba na sua mesa. Ela vai vir, ela já sabe. Se eu for lá, sentar com o Leandro e falar para ele que eu trouxe uma bomba, ele vai falar para mim. Ele já vem com o exercício pronto. Ele vem travado. Exatamente. E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu não estou aqui, tome a decisão. Você já tem a ferramenta aqui, você tem todas as ferramentas que você sabe como eu tomo. Então, eu não estando aqui, toma a decisão. Na posição que você está hoje, é porque eu sei que você tem capacidade para resolver esse problema. Exatamente, vai resolver o problema. Não precisa, gente, não precisa. A empresa não pode depender de pessoas. Ela tem que depender dos processos. Qualquer um dali, eu ou qualquer outro, tem que ter o direito de sair de férias, tem que ter o direito de não se sentir bem num dia, tem que ter o direito. Então, a gente tem que desenvolver um processo na empresa para que o trabalho corra, né? Sem depender de pessoas. Daqui a pouco a gente começa outro podcast aqui, né? Mais um corte. Lê, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Principalmente por ter cedido esse tempo. Imagina, que a gente sabe que hoje em dia tempo está sendo um ativo de muito valor. E obrigado por esse tempo com a gente. Obrigado, eu agradeço. Gente, então finalizamos aqui o nosso episódio com o Leandro, empresário de CLT, um líder de líder, um gestor, um dono, um empresário, um empreendedor. Então a gente viu a importância de ser um empreendedor líder, um empreendedor que conhece de pessoas, né? Quanto mais empreendedor nós somos, mais gestão de conflitos nós vamos lidar diariamente. Se você gostou, curta, compartilha, manda o link para algum amigo que você acha que vale a pena. Parece que não, mas pra gente faz total sentido o curtir, como que fala? Você seguir a nossa página, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tá bom? Contamos com vocês pra gente continuar esses nossos episódios contando as experiências de sucesso. Obrigado, valeu!